Revelado, o poder transformador do Salmo 91 com oração de batalha espiritual, toque sua alma. Ana, uma mulher de 34 anos, enfrentava o caos de uma vida sem certezas em São José dos Campos. Conhecida por sua força inabalável, seus dias tinham um ritmo de luta constante. O sol mal nascia, e ela já estava a 1000 por hora, cuidando da fazenda que sempre foi seu mundo e sustento. Mas tudo desabou quando o dono, um homem altivo chamado Carlos, a demitiu sem cerimônia, como se suas mãos calejadas e seus esforços não valessem nada. Agora, Ana se via com os 2 filhos, Luís e Maria, nos braços e o medo congelando seu coração. Cada dia era uma batalha. Ela olhava para as carinhas angelicais de Luís e Maria e sabia que não podia desistir. A dor da demissão ecoava em sua mente, mas em meio a isso, uma luz surgia. Uma amiga a apresentou ao Salmo 91, e as palavras se tornaram um mantra, uma armadura contra as injustiças. Aquelas que se abrigam na sombra do Altíssimo, descansarão à sombra do Todo-Poderoso. A força dessas promessas encheu seu coração de esperança. 10º dia sem emprego, Ana decidiu se reunir com outras mulheres da comunidade. Juntas, elas criaram um grupo de oração, onde cada uma compartilhava suas histórias. O ambiente era pesado, mas cheio de fé e compreensão. No entanto, enquanto as vozes se uniam, a sombra de Carlos pairava sobre elas. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Mulheres não têm o que é necessário para crescer, ele zombava em suas pequenas provocações. Ana olhava para suas amigas, cada uma delas enfrentando o mesmo desprezo e desafios. Em um momento de coragem, disse: vamos nos unir e mostrar que somos mais fortes juntas. A resiliência no grupo pulsava como um grito de liberdade. Elas se tornaram não apenas um refúgio, mas uma verdadeira rede de apoio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme os encontros prosseguiam, a luta de Ana se intensificava. Mesmo com a fé renovada, a dúvida a acompanhava. E se não funcionar? E se Carlos tiver razão? Perguntava a si mesmo em silêncio. Contudo, a força do grupo fazia com que a esperança florescesse, misturando dor e coragem em cada círculo de oração. Então, o inesperado aconteceu. Carlos, o homem que sempre a subestimou, enfrentou um grande problema. Sua propriedade estava à beira da falência, e Ana se viu diante de uma encruzilhada emocional. Decidiu que, apesar de tudo, ao invés de se vingar ou ignorá-lo, ela iria estender a mão. Poderia o perdão ser a verdadeira vitória? O que a comunidade diria? No fundo, ela queria saber se sua bondade teria o poder de transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Enquanto as esperanças se misturavam com as incertezas do futuro, a pergunta pairava no ar: as sementes da compaixão e perdão de Ana dariam frutos? O futuro a aguardava, e mesmo em meio ao desespero e à luta, a força do Salmo 91 pulsava em seu coração. Não era apenas o peso da feira que Ana organizava nas caminhadas matinais que a deixava cansada. Era a responsabilidade de cuidar da família, especialmente em tempos tão difíceis. A luz do dia mal iluminava as ruas de São José dos Campos, mas seu coração pulsava com um novo espírito. As palavras de perdão ainda ecoavam em sua mente. Poderia realmente movimentar montanhas. Naquela manhã, Ana decidiu ir até a propriedade de Carlos. A ideia parecia absurda, mas tinha que ser feita. O caminho era curto, mas parecia uma eternidade. Ao se aproximar, seu coração acelerou. A casa, antes vibrante e cheia de vida, agora exibia um ar sombrio, refletindo os desafios que Carlos enfrentava. Ela se aproximou e bateu à porta. Após alguns segundos, Carlos apareceu, com um rosto marcado pelo estresse e pelas preocupações. A expressão que antes expressava desprezo agora se mostrava fragilizada. Ana respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha e,
Com uma voz firme, disse: Carlos, vim aqui para ajudar. As palavras saíram de sua boca como uma flecha. Carlos a olhou, confuso. Você está maluca? Ele respondeu, seu tom misto de raiva e curiosidade. Depois de tudo o que aconteceu, você ainda quer me ajudar? Sim. Eu creio que temos uma chance de fazer isso juntos. É hora de deixar o passado para trás, ela disse, sua voz revelando a força que a oração havia lhe dado. Ana não sabia se Carlos conseguiria entender, mas o peso da dor parecia um pouco mais leve quando ela o encarava. Carlos hesitou. As dificuldades estavam a consumindo, e algo em Ana despertou um eco de esperança que ele achou que havia perdido. O que exatamente você quer fazer? Ele perguntou, agora com uma expressão mais mansa. Podemos trabalhar com a comunidade. É disso que precisamos. Vamos unir forças, compartilhar os recursos e o conhecimento que temos. As mulheres da minha comunidade estão prontas para ajudar, Ana falou, com a determinação de quem foi moldada pelo sofrimento e pela fé. Carlos a observou, a incredulidade misturada a uma curiosidade inquietante. Ele sempre a via como uma simples funcionária, mas agora ele a via como uma força a ser reconhecida. O embate entre seu orgulho e a necessidade de se reerguer estava claro em seu olhar. Então, nas semanas seguintes, algo surpreendente aconteceu. Carlos e Ana começaram a se encontrar, não apenas como duas pessoas em conflito, mas como aliados em um novo capítulo de suas vidas. As mulheres de Ana vieram para colaborar, trazendo um espírito comunitário forte e vibrante. A propriedade começou a florescer novamente, e com isso, um brilho de esperança se instalou em seus corações. Contudo, o caminho não era fácil. As dúvidas ainda assombravam Ana, que frequentemente se perguntava se essa mudança era real ou apenas uma ilusão momentânea. O que acontece se tudo desmoronar de novo? Ela coisa para si mesma, enquanto observava os filhos brincando ao fundo. As orações continuaram e a força da comunidade se tornava mais forte. Todos estavam unidos, mas a sombra de Carlos ainda se arrastava em algumas discussões. Se ele pudesse aceitar o perdão totalmente, quem saberia onde isso poderia levá-los? Ana precisava de um sinal, algo que confirmasse que sua escolha tinha sido a certa. E nesse pensamento, uma nova ideia começou a brotar em sua mente. Se o perdão pode florescer em meio ao caos, poderia a fé também produzir frutos visíveis. Enquanto Ana se pergunta se teria coragem de se abrir ainda mais e mostrar a verdadeira essência de sua alma, Carlos também se via em um dilema. Essa colaboração estava mudando, e ele sabia que uma decisão importante se aproximava. Com a vida de ambos entrelaçada e a sombra da incerteza caminhando bem perto, a verdadeira batalha não estava apenas nos desafios exteriores, mas nas correntes internas que os prendiam ao passado. O que revelações os aguardavam? Será que o amor e o perdão realmente teriam o poder de transformar as vidas deles e da comunidade? A resposta estava prestes a se desdobrar. Ana acordou numa manhã ensolarada, a luz do dia filtrando-se pelas janelas, aquecendo seu rosto. Ela sentou-se na cama, ainda envolta em um manto de contemplação. O dia prometia novas oportunidades, mas havia um peso em seu coração. Ao longo da semana, a plantação no sítio de Carlos começara a dar frutos. As flores que antes murchavam agora desabrochavam. Mesmo assim, uma nuvem persistente de incertezas pairava sobre eles. O reencontro entre Ana e Carlos havia começado a gerar frutos tangíveis, mas a espiritualidade da transformação ainda carecia de um sinal claro. Com determinação, Ana decidiu realizar um encontro comunitário. Seria uma oração coletiva, algo que ela acreditava que poderia fortalecer os laços entre todos. No fundo de sua alma, ela sabia que era o momento de unir não só as pessoas, mas também suas esperanças e medos. A estratégia era simples, mas carregada de significado. Sejamos uma só voz. Nos dias que antecederam o encontro, Ana dedicou-se a convidar vizinhos e amigos. Ao falar de suas vivências, ela notou como sua própria vulnerabilidade tocava as pessoas. Muitas mulheres se juntaram a ela, dispostas a compartilhar suas histórias de luta, dor e fé. Cada relato tornava o coletivo mais forte, como uma teia de aranha que resiste às tempestades. Quando o grande dia chegou, a atmosfera era carregada de expectativa. Carlos, mesmo cedendo a algumas inseguranças, decidiu comparecer. Ele sempre acreditou na força de Ana,
mas agora via a força da comunidade como um todo. Ao olhar para aquelas mulheres, Carlos se sentia como um intruso, mas Ana o incentivou a se juntar a eles. Enquanto todos se reuniam no centro da propriedade, a energia era palpável. Ana compartilhou sua visão. Hoje, vamos orar não apenas pelo que temos, mas também pelo que desejamos construir. Quero que cada um aqui sinta a força do outro. A emoção em sua voz ecoou entre os presentes, enquanto seus olhos brilhavam de esperança. À medida que a oração começou, o sentimento de unidade tomou conta do local. As vozes se entrelaçavam, criando um coro harmonioso. Carlos começou a sentir algo brotar dentro de si, uma mistura de alívio e ansiedade. Por instantes, ele esqueceu seus medos. Ele respirou fundo, deixando que a energia do momento o envolvesse. Ao olhar ao redor, ele viu sorrisos, lágrimas e braços se entrelaçando, e notou que não estava mais sozinho naquela jornada. A oração se intensificou e, no auge da entrega, Ana sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. Com os olhos fechados, pediu uma mudança genuína, não apenas para si mesma, mas para todos ali presentes. Ela queria que cada coração se abrisse para a possibilidade de um futuro renovado. Quando a oração terminou, silêncio envolveu o grupo. A emoção parecia palpável, como um véu fino cobrindo tudo. Carlos olhou para Ana, uma mistura de gratidão e confusão em seu olhar. Talvez a mudança já tenha começado, ele sussurrou. Mas enquanto um sentimento de esperança começava a brotar, o passado ainda os assombrava. Na mesma hora, uma mulher da comunidade levantou a mão e, com voz trêmula, revelou uma verdade que poderia abalar as fundações de tudo que estavam construindo. Eu ouvi coisas sobre o que aconteceu entre vocês dois. O ar se encheu de tensão. Todos estavam atentos, e as dúvidas voltaram à tona. Ana sentiu o sangue subir à cabeça, enquanto Carlos, perplexo, buscava seu próprio equilíbrio. O que aconteceria agora? O perdão seria suficiente para enfrentar essa nova tempestade? O desafio estava apenas começando. O murmúrio que se espalhou pela multidão foi como um choque elétrico. Ana sentiu o olhar de todos sobre ela, como se cada paira na atmosfera equilibrasse suas esperanças e medos. Olga, a mulher que havia falado, era bem conhecida na comunidade, uma mulher forte que sempre tinha algo a dizer. Mas as palavras dessa vez pareciam um punhal, cortando o clima de união que havia se formado. Olga, não é o momento. Ana tentou impedir, mas a mulher não hesitou. As pessoas precisam saber. Não podemos ter fé se as verdades estão escondidas. O que aconteceu entre vocês pode nos afetar. Carlos, por sua vez, não sabia se deveria se pronunciar. Ele olhou para Ana, que parecia se tornar um trapo em meio a tudo isso. Ele sentia que o peso daquelas palavras, a sombra do passado, estava de volta. Uma fração de segundo foi suficiente para que uma onda de dúvidas começasse a se formar. Ana respirou fundo. Está certo, precisamos falar sobre isso. Todos a observaram com expectativa. Ela não queria mais se esconder atrás das paredes do silêncio. Carlos e eu temos um passado difícil. Mas eu estou aqui agora, por uma razão. Estou aqui para nos unir, para que possamos crescer juntos. O início da sua fala teve um efeito estranho. Algumas expressões se abriram em conforto, enquanto outras voltaram com desconfiança. Se antes o abraço da comunidade era caloroso, agora parecia um frio gélido, com questionamentos nas mentes de todos. A luta para resgatar a fé não seria fácil. Carlos, nesse instante, decidiu que era hora de agir. Levantou-se, o coração martelando. Eu errei, e não posso mudar o que fiz. Mas Ana está certa. Estamos aqui para construir um futuro, e isso só acontece se formos honestos entre nós. A coragem nas palavras de Carlos ecoou entre a multidão. Algumas mulheres assentiram, enquanto outras sussurravam entre si. Havia um misto de dor e empatia no ar. Ana sentiu uma ponta de esperança ao perceber que havia, ainda assim, espaço para o perdão. Mas a tensão não se dissipou. E o que você vai fazer para garantir que não repetirá esses erros? Um homem, que se destacou entre os demais, interrompeu. Este era Ricardo, um amigo próximo de longa data de Carlos.
A pergunta pendia no ar como uma lâmina afiada. Carlos hesitou, mas parecia que a sinceridade e a culpa o empurravam. Eu estou me esforçando todos os dias para ser uma pessoa melhor. Com cada planta que cresce neste sítio, eu me lembro de tudo que fiz e como eu coloquei isso em risco. Ana se aproximou dele, colocando a mão em seu braço. Vamos ser um exemplo. Se enfrentarmos juntos essa tempestade, podemos mostrar que é possível reerguer-se, mesmo com as pedras do passado. O grupo começou a se agitar, a energia mudando de negativo para um leve sinal de acolhimento. Mas ainda havia tensão, e as palavras de Olga ainda pairavam como um fardo a ser resolvido. Seria possível superar esses fantasmas? Mas e agora? Como seguir em frente? O que faremos com essa verdade? A interrogação de alguém ao fundo cortou o clima de esperança que Ana e Carlos tentavam construir. No coração de Ana, uma nova preocupação emergia. Será que aquele era mesmo o momento de expor tudo? O perdão poderia florescer em meio a tantas dúvidas, enquanto olhares se cruzavam e as vozes começavam a se agitar novamente. Um estrondo distante ecoou nas colinas. O céu, que estava a momentos ensolarado, começou a escurecer. Era um sinal? O que aconteceria a seguir? Ana sentiu o coração acelerar enquanto a escuridão se aproximava, como se a tempestade no céu refletisse a agitação dentro dela. As nuvens carregadas pareciam rugir, e o vento uivava entre as árvores, como um aviso prévio. Não era apenas o clima que mudava, o ambiente também se tornava mais tenso. As pessoas começaram a se mover, preocupações estampadas em seus rostos. Carlos, ainda de pé, olhou para Ana, uma mistura de desespero e determinação em seus olhos. O homem que havia perguntado sobre o passado de Carlos parecia cada vez mais inquieto, enquanto a multidão se tornava um mar de expressões conflitantes. Ana, talvez a gente devesse. Carlos começou, mas Ana interrompeu. Não, precisamos ficar unidos. Precisamos enfrentar isso juntos. Sua voz era firme, mas em seu interior, a incerteza começava a tomar conta. E se não conseguissem? Olga, silêncio por um momento, finalmente falou de novo, sua voz cortando a tensão que preenchia o ar. E se a verdade nos dividir em vez de nos unir? O que restará de nós se não houver confiança? As palavras dela ecoaram, reverberando como um tambor em um ambiente que já estava prestes a explodir. Ana olhou para os rostos em busca de apoio, mas havia dúvidas e temores em cada olhar. O que encarariam ao desvendar o passado de Carlos? E mais importante, o que isso significaria para ela? O céu ruiu novamente, e gotas de chuva começaram a cair, quase como se a natureza estivesse se preparando para um embate. Ana respirou fundo e fez um esforço para se manter firme. Nós sempre teremos o poder de decidir o que fazer com a verdade. Podemos deixá-la nos destruir ou usá-la como uma luz para nos guiar. Silêncio. Carlos passou a mão pelo cabelo, tentando encontrar as palavras certas. Nunca quis magoar ninguém. Aprendi da maneira mais difícil que as ações têm consequências. Estou aqui para ser uma pessoa diferente. E Ana, você me mostrou que a mudança é possível. As nuvens pairavam, e um trovão distante fez todos darem um passo para trás, como se o fenômeno sobrenatural estivesse de acordo com a tensão emocional deles. Um cheiro de terra molhada subiu no ar quando a chuva começou a descer com mais intensidade. E se, ao invés de fugir, enfrentarmos nossos medos agora? O som da voz de Ana ganhou força em meio ao barulho da tempestade. A comunidade merece mais. Nós merecemos essa chance. Ela olhou nos olhos de cada um. Deixe a chuva lavar o que está velho e quebrado. Que ela leve a dor e traga um recomeço. Um murmúrio de aprovação começou a ressoar novamente, mas a fraqueza que antes espreitava ainda estava ali, a cada gota que caía como um lembrete das feridas não cicatrizadas. No fundo da sua mente, Ana começou a compreender que o que realmente estava em jogo não era apenas o perdão, mas uma reconstrução do que significavam como comunidade. Enquanto a chuva se tornava torrencial, a multidão parecia melhor posicionada, formando um círculo ao redor de Ana e Carlos. Olhando para eles, um novo alívio parecia brotar da dor. Mas no fundo, Ana sentia a pressão da decisão. Cada palavra que proferia, cada promessa feita, teriam o peso de suas ações passadas.
Seria possível que eles, juntos, encontrassem uma nova luz, mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo superior ressoou. Um clarão iluminou o céu, seguido por uma queda abrupta, fazendo todos olharem para cima. Uma árvore, resistente durante anos, tinha caído bem ao lado deles, trazendo um caos e um alerta. Ana fechou os olhos por um momento, o coração disparado. O que esse presságio significava? O que mais estava reservada nessa tempestade que agora simbolizava não só os desafios, mas o renascimento? E, no fundo da multidão, uma voz conhecida começou a gritar por ajuda. O que aconteceria a seguir? A verdadeira luta não estava apenas começando, mas tomando uma forma inesperada. A chuva caía forte, como se o céu quisesse purificar a dor que permeava o ar. Ana abriu os olhos e viu a expressão de desespero no rosto de Carlos, seus olhos quase transmitindo um apelo silencioso. O homem que havia gritado estava se debatendo entre os troncos caídos e a lama, e a multidão hesitava, dividida entre o temor e a urgência de ajudar. "Vamos!" gritou Ana, sua voz sendo levada pelo vento, mais firme. O instinto dela tomou conta, não podiam permitir que a tempestade, em forma de caos, os separasse. Ela deu um passo à frente, e Carlos, como se estivesse preso a ela por um fio invisível, a seguiu. "Cuidado!" Olga avisou, mas, para Ana, não havia tempo para pensar em perigo. O homem preso parecia se acreditar em afogamento, sua voz ecoava, e a luta dele pelo ar se tornou um chamado. Eles não poderiam ignorar. Que parecia um acidente poderia muito bem ser um grito de socorro de alguém que já havia enfrentado demais. Ao chegarem até o homem, Ana percebeu que o pânico dele quase transmitia uma energia contagiante. As mãos dele estavam sujas de barro, mas os olhos estavam completamente abertos, revelando um medo genuíno. "Me ajudem!" ele implorou, a voz embargada. Era um pedido simples, mas cheio de significado. Ana pegou um galho que flutuava próximo e estendeu para ele. "Segura firme! Vamos te tirar daí!" gritou Carlos, que agora se juntava a ela, a adrenalina os unindo em um único propósito. A multidão começou a se mover, as vozes antes contidas agora ecoavam, misturadas ao barulho da chuva, formando um coro de esperança. Ana sentiu a mão de Carlos agarrar o braço do homem, e juntos, começavam a puxá-lo. As gotas caindo lavavam suas preocupações, como uma aliança nascida de um impulso coletivo. E naquele momento, Ana se deu conta de que, embora o passado de Carlos fosse uma sombra, o presente deles estava se construindo sob os novos alicerces de testemunhos e bravura. "Isso mesmo, força! Você consegue!" Ana incentivou, enquanto as palavras dela pareciam infundir coragem naquele homem afundado em suas próprias trevas. Após uma luta breve, mas intensa, o homem finalmente foi puxado para fora da lama. Ele caiu no chão, exausto, um sorriso brotando no rosto enquanto a resistência se transformava em alívio. A multidão ao redor explodiu em aplausos e gritos de alegria, como se um milagre tivesse ocorrido. Carlos olhou para Ana, a gratidão transpirando de seu olhar. "Você é incrível", ele disse, e, nesse momento, todos os olhos pareciam se voltar para ela, buscando respostas e iluminação. Olga se aproximou, um sorriso hesitante no rosto, mas com um brilho que antes não estava presente. "Talvez tenhamos aprendido algo importante hoje", ela sussurrou. "Podemos escolher o que ser de fato. Podemos ser não só um passado, mas um futuro." Ana sentiu, embora a dúvida ainda estivesse ali, como as nuvens que ameaçavam voltar. O homem que acabará de resgatar começou a se levantar, os olhos cheios de gratidão. "Obrigado, eu quase não consegui. Pensei que não sairia." Ele respirou fundo, buscando a coragem que lhe havia faltado. Mas antes que pudesse continuar, outro estrondo de trovão ecoou, e um novo clarão iluminou o céu. Todos olharam para cima, a inquietação voltando a se instalar. Ana percebeu que a tempestade não era apenas uma prova de força, mas também um símbolo das tempestades internas que cada um enfrentava. O que mais estava por vir? O que a vida reservava a eles agora? A multidão, agora mais unida que nunca, aguardava respostas, e Ana sentia que o verdadeiro desafio ainda estava longe. Ela percebeu que a pergunta que ecoava no fundo de sua mente estava prestes a ser respondida de maneira inesperada.
a tempestade não ia passar sem revelar algo mais. O que seria? A morte de um passado ou o renascimento de um novo futuro? A chuva persistia, tornando o solo um lamaçal e as esperanças, com um brilho repentino, pareciam dançar entre as gotas. Ana sentia a energia vibrante que emanava da multidão ao seu redor, um misto de alívio e renovação. Mas a euforia era breve. O céu desabou com mais raios e trovões, e a pressão no ar mudava, como se algo estivesse prestes a romper. "Vamos sair daqui!" Carlos gritou, puxando Ana para longe da cena. A adrenalina começava a ceder, e a insegurança entrava no lugar da coragem. Enquanto caminhavam, o homem que tinham salvado os seguiu, ainda aturdido. Ele respirou fundo, tentando acomodar o que havia vivido. Ana notou como seu olhar vagava, ainda preso à lama, a luta contra a força invisível que quase o havia vencido. "Calma, você está a salvo agora", Ana disse com um sorriso, tentando oferecer alguma paz. Algo nela vibrou com a determinação daquele homem, como se ele estivesse lutando não apenas contra a lama, mas contra suas próprias sombras internas. "Meu nome é Alex", ele apresentou-se, e Ana sentiu um leve calor no coração. Como um pequeno fio de conexão, ali surgia uma nova história. "Ana", ela respondeu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, um misto de responsabilidade e esperança. Carlos interrompeu a conversa, sua voz carregava um peso nervoso. "Olha, a gente precisa encontrar um abrigo. Essa chuva só aumenta." As gotas que, antes pareciam ter um papel purificador, agora deslizavam ferozes, subindo para os joelhos. O desespero havia voltado, mas havia mais do que apenas instinto de sobrevivência nos olhos de Ana. Havia uma chama decidida, um chamado para seguir em frente. O grupo se uniu, e as mãos começaram a se entrelaçar, formando uma corrente de solidariedade. Olga puxou um pouco mais para trás, como se quisesse proteger sua pequena família, mas Ana não a deixou. "Nós não podemos parar. Precisamos de todos juntos, somos mais fortes." A voz dela ecoou, e, pela primeira vez, um semblante de confiança foi percebido nos rostos alheios. Caminhando em meio ao vento e chuva, as palavras trocadas se tornaram mais do que apenas comunicações. Eram promessas de apoio, eram juras silenciosas de que nenhuma tempestade separaria. "Sabe, eu estive lutando com meu passado, mas depois de hoje talvez eu possa ser mais do que isso", Alex comentou, seu olhar intenso. "É isso. A vida é uma constante batalha", Ana concordou. "Mas podemos escolher o que fazer com ela. Escolher levar as experiências para algo maior." Nesse momento, um novo trovão soou e os olhos de todos se voltaram para onde o céu tinha ficado ainda mais escuro. A pressão no ar aumentava, e uma sombra se formou no horizonte, algo que não parecia com nuvens. Era uma nuvem densa, uma força que se aproximava mais rápido do que eles imaginavam. "E agora?" Olga interrompeu, com uma pontada de medo na voz. Ana sentiu um frio na barriga. A luta interior que todos haviam enfrentado estava apenas começando. O que era aquilo vindo em sua direção? Uma nova tempestade? Ou uma oportunidade de transformação que exigia coragem? A multidão se preparava. Ana sentia que uma decisão estava se formando no ar. O que fazer agora? Todos eram governados por medos individuais, mas juntos poderiam descobrir uma força compartilhada. Em sua essência, havia uma pergunta que pulsava como um tambor em seu coração: estaríamos prontos para lutar mais uma vez? O primeiro passo dessa nova jornada estava prestes a ser dado, e o futuro, obscuro e incerto, aguardava sua escolha. Quem eles se tornariam? Essa resposta estava muito mais próxima do que pareciam imaginar. O vento começou a uivar, se misturando com os ecos do trovão. Ana olhou para os rostos ao seu redor e viu determinação, mas também medo. Ela sabia que estavam em uma encruzilhada, e a atmosfera estava prestes a mudar, como uma tempestade que não se limita à chuva. "Vamos! Precisamos achar um lugar seguro para nos abrigar", Carlos disse, sua voz firme, mas contida. O que quer que estivesse se aproximando representava mais do que apenas um fenômeno natural, era um teste. Um teste de suas forças, suas relações e seu próprio espírito.
Enquanto avançavam, as gotas de chuva se transformaram em torrentes, e o solo se tornou quase um trampolim, sugando e cuspindo tudo ao redor. Ana sentiu suas pernas se afundarem um pouco mais a cada passo. O lamaçal parecia querer retê-los, mas havia uma força maior que pulsava entre eles, uma vontade de seguir em frente. Olga, agora ao lado de Alex, olhou para ele com uma mistura de preocupação e esperança. "O que você acha que está acontecendo, Alex?" perguntou, sua voz mal conseguindo ultrapassar o barulho da tempestade. Alex hesitou só por um momento. "Não sei. Mas sinto que temos que nos unir. Uma batalha se aproxima, e não podemos enfrentá-la sozinhos." Ana sentiu um aperto no coração. Era uma admissão sincera, refletindo a insegurança de todos. O que era essa batalha, afinal? Um confronto físico ou algo mais profundo? As palavras de Alex reverberaram como um chamado para que todos percebessem a importância daquele momento. A chuva caía com força, mas agora ela trazia algo diferente. As gotas pareciam se transformar em lágrimas de alívio, como se cada uma desejasse limpar feridas antigas. Ana inspirou fundo e decidiu que era hora de compartilhar algo que estava preso dentro dela. "Oi, pessoal", começou, sua voz tremulando. "Eu passei por dificuldades enormes na vida, momentos em que pensei que não conseguiria voltar a me erguer. Cada um de nós carrega suas próprias batalhas. Mas estou aqui hoje porque acreditei que poderia me reinventar, e vocês também podem." O olhar de Olga se iluminou, e até Carlos parou e a escutou. O murmúrio da multidão se aquietou. Era como se, um por um, cada indivíduo estivesse se abrindo para algo que não podiam ver, mas podiam sentir. "Eu nunca fui de me expor assim", Ana continuou, "mas estamos juntos nesta luta. E, assim como emerge da tempestade um arco-íris, nós também podemos nos encontrar. Precisamos acreditar que podemos ser mais do que somos." Um trovão mais forte ribombou, mas o que antes era pavoroso agora carregava uma nova mensagem. Era um sinal, um lembrete de que mesmo os dias mais sombrios poderiam trazer luz. Alex piscou surpreso. "Você está certa, Ana. Podemos usar essa luta como combustível. Não é sobre o que vem, mas sobre como respondemos a isso." Assim que as palavras foram ditas, Ana sentiu um misto de alívio e liberdade. O grupo estava mudando. Juntos, eles estavam se levantando acima do medo e da incerteza. Então, como se a natureza estivesse respondendo, a sombra no horizonte começou a se dissipar. No entanto, no fundo do coração de Ana, uma nova preocupação emergiu. Aquilo que haviam enfrentado os unira, mas os desafios à frente ainda eram desconhecidos. "E se não for apenas a chuva que está por vir?" sussurrou Ana para si mesma, olhando para os olhos de Carlos, Olga e Alex, buscando respostas. Uma nova tempestade poderia estar se formando. Cada um deles tinha um papel fundamental em como essas nuvens se dissipariam ou se tornariam em algo maior. Com a determinação renovada, mas a incerteza pulsando como o tambor em seu peito, Ana sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e o que estavam prestes a enfrentar poderia mudar tudo. O que viria depois? A chuva começou a acalmar, mas os trovões ainda ecoavam, como se a natureza estivesse relutando em aceitar a mudança. Ana sentiu um alívio temporário, mas a tensão em seu peito não diminuía. Quem realmente sabia o que estava prestes a acontecer? O grupo havia se unido, mas o que viriam a enfrentar poderia levá-los ao limite. "Vamos seguir!" Carlos exclamou, rompendo o silêncio de incerteza. Ele puxou Ana pela mão, e o toque gentil dela despertou uma confiança inesperada. Eles correram, cada passo pesado mais decidido, em busca de abrigo. A visão estava turva pela chuva que ainda caía, mas uma pequena cabana surgiu à frente, prometendo proteção temporária. Assim que entraram, foram recebidos por um cheiro familiar de madeira úmida. O abrigo, embora simples, oferecia um sentimento de segurança forte. As paredes emolduravam o temor do lado de fora. Eles tiraram botas encharcadas e se aglomeraram em um canto, tentando recuperar o fôlego. Olga olhou pela janela embaçada e, com um suspiro profundo, falou: "Estamos a salvo, por enquanto." A tensão no ar ainda era palpável. Ana percebeu o quanto aquele momento era crucial. Ali, dentro daquela cabana,
eles eram mais que um grupo de amigos em apuros, eram agora uma família unida por experiências e desafios. Precisamos ter um plano, Alex finalmente disse, quebrando o silêncio que se instalava. Ele olhou em volta, fazendo contato ocular com cada um deles. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Mas como? Questionou Carlos, seus olhos refletindo incerteza. É tudo muito maior do que nós. Ana sentiu uma faísca de coragem tomar conta dela outra vez. Lembrem-se das palavras que eu disse, cada um de nós carrega suas batalhas. E agora, podemos usar a força de nossos medos e experiências. Não estamos sozinhos nessa. Devemos ser o suporte uns dos outros. Enquanto falava, ela se lembrou de algo que sempre a deixava forte, sua fé. Com um leve tremor nos lábios, adicionou: quem sabe podemos buscar algo maior para nos guiar. Algo que nos una ainda mais. Como assim? Perguntou Alex, confuso, mas intrigado. Talvez, uma oração. Algo que seja nosso, que engaje nosso espírito. Ana sugeriu, a ideia tomando forma em sua mente. O Salmo 91 fala sobre proteção e segurança. Que tal lermos juntos? Pode nos ajudar a encontrar paz diante da tempestade que se aproxima. O olhar de cada um deles refletia um misto de curiosidade e relutância. Mas, lentamente, os rostos começaram a se iluminar na discussão da proposta. A ideia parecia trazer um ar de esperança, como uma luz no horizonte. Com cuidado, Ana retirou um pequeno livro de orações que sempre carregava em sua mochila. Ela abriu na página certa e começou a ler em voz alta: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As palavras ecoaram pela cabana, ainda amarelada pela luz fraca do entardecer que drenava do céu. Aos poucos, o medo começou a dissipar, como a última neblina da manhã. Cada um deles começou a se sentir um pouco mais leve, como se uma corrente invisível os unisse. Podemos enfrentar o que quer que venha se estivermos juntos, Carlos disse, mais confiante. Não podemos esquecer o que passamos, mas podemos usar isso a nosso favor. Ana sorriu, o calor da solidariedade envolvendo seu coração. Foi ali, naquele momento, que o grupo começou a ressignificar sua jornada. Saíram da cabana e decidiram se preparar para o que vinha pela frente, com coragem e fé. Mas, enquanto eles estavam envolvidos em suas próprias preparações, uma sombra pairava ao longe, uma figura obscura que observava debaixo da chuva. O que essa presença significava? O medo ainda poderia ser uma sombra a espreitar, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Precisamos ficar unidos, ela sussurrou, involuntariamente se aproximando dos outros. O verdadeiro teste estava apenas começando, e quem saberia o que poderia acontecer a seguir? Ana acordou naquela manhã sob o som suave da chuva, que agora caía como um sussurro acolhedor. As nuvens pesadas pareciam finalmente se dissipar, permitindo que alguns feixes de sol iluminassem o lar que ela e os outros haviam construído no último mês. Era um novo dia e, com ele, uma nova oportunidade de recomeçar. Ao olhar pela janela da pequena cabana, ela viu seus amigos se movendo, realizando as tarefas diárias, misturando risadas e orações. A figura de Carlos a cruzou, e um sorriso brotou em seu rosto quando se lembraram de tudo que haviam enfrentado juntos. O desafio que parecia insuperável agora era um testemunho do poder do perdão e da união. Era hora de dar o próximo passo. Carlos! Ana chamou, interrompendo seus pensamentos. Ele virou-se para ela, os olhos brilhando com determinação. Vamos reunir todos. Precisamos celebrar nossa vitória e solidificar essa nova fase. Agradecer por tudo que conquistamos. Carlos assentiu, e logo a pequena cabana se encheu de risos e vozes. As mulheres que antes se reuniam em preces silenciosas agora compartilhavam suas histórias com um orgulho renovado. Uma por uma, elas trouxeram seus filhos, rindo e brincando, transformando aquele lugar em um verdadeiro lar, onde sonhos e esperanças floresciam novamente. Ana organizou um pequeno almoço comunitário, com pães frescos e frutas que haviam vindo da colheita recente. Enquanto todos se revezavam ao redor da mesa improvisada, ela tomou a palavra. Hoje, não estamos apenas aqui para comer e rir. Estamos aqui para celebrar o que somos juntos.
lembrar que, mesmo em meio à tempestade, encontramos força uns dos outros. E isso é um milagre. Sua voz ecoou com emoção, ecoando na memória recente de todos. Foi quando Alex se levantou. Ele havia sido uma das vozes mais incertas no início, mas agora seu coração pulsava cheio de gratidão. Nós aprendemos com as tempestades, com as dificuldades. Juntos, não somos apenas sobreviventes, somos guerreiros de fé. Ele ergueu seu copo em um brinde, e os outros o acompanharam, o calor de suas palavras pulsando na atmosfera como um abraço coletivo. Olga, que sempre fora uma voz crítica, agora tinha um brilho no olhar. Se não fosse por essa experiência, eu jamais teria visto o valor de estar unida com vocês. Estou aqui para dizer que somos mais fortes do que qualquer desavença do passado, declarou, com um orgulho frágil, mas sincero. O grupo vibrava de energia positiva, e a celebração foi marcada por risadas e aplausos, até que o céu azul foi partido por uma sombra. Uma figura conhecida fez sua aparição. Carlos, ao reconhecer o homem que estava na berlinda da tempestade tempos atrás, fez um movimento em direção a ele. Alex! Gritou. Venha celebrar conosco! A expressão de Alex estava mais serena agora, como se cada dor e insegurança houvesse sido lavada pela chuva. Ele se ajoelhou diante do grupo, com os olhos cheios de gratidão. Eu só tenho a agradecer. O que vi aqui hoje me deu esperança de que, mesmo nas horas mais sombrias, há luz. Sua fala ressonou em cada alma presente. Motivados pela nova energia que contagia a atmosfera, todos se uniram em um círculo. Juntos, com as vozes entrelaçadas, começaram a recitar o Salmo 91, as palavras lamentando e celebrando a proteção e a esperança. Ana fechou os olhos, sentindo os rostos ao seu redor. Aquele foi seu abrigo, calor, amor e fé. E, quando a última palavra foi pronunciada, entendeu que o verdadeiro poder não estava apenas no salmo, mas sim na união que haviam construído ao longo das dificuldades. O perdão, a compaixão e a comunidade pulsavam dentro deles, mais fortes que nunca. No entanto, enquanto a atmosfera se aquecia com a celebração, alguns olhares se direcionavam para o horizonte. Sussurros de preocupação começaram a surgir. As nuvens que haviam se dissipado anteriormente pareciam agora formar uma nova tempestade. Carlos compartilhou o que havia ouvido sobre problemas na cidade. A ameaça à comunidade ainda não havia ido embora. Mas Ana não se deixou abalar. Se enfrentamos a tempestade juntos. Antes, então podemos fazer isso novamente, afirmou, o olhar firme. Vamos nos preparar como um só. A alegria de hoje é nossa fortaleza. As vozes ressoaram em um sim uníssono, enquanto cada um pegava a mão do outro, formando um cordão de força. As risadas se transformaram em determinação. Juntos, eles iriam confrontar qualquer desafio que viesse. Assim, aproveitando a luz do novo dia, Ana liderou o grupo na preparação para qualquer eventualidade. A vida havia mudado, assim como as pessoas que ali estavam. E, antes de se dispersarem, ela fez um último pedido. Vamos colocar nossa fé em ação. Além de nos prepararmos para o que vem, devemos continuar a importância do perdão e do amor. Que isso continue a ser nossa coragem em tempos difíceis. As nuvens escureceram, mas agora havia um novo brilho nas almas ao redor. O que viria a seguir não importava, eles estavam prontos para enfrentar. Juntos. E, assim, a história de Ana, Carlos e de toda a comunidade se inscrevia nas páginas de um novo começo, cheio de possibilidades que apenas um coração aberto poderia entender. Cada um deles era um alicerce da força, e, juntos, construiriam um futuro verdadeiramente radiante. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa jornada incrível. Não perca as próximas histórias emocionantes que vamos trazer. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Comente suas reações e teorias sobre essa transformação e compartilhe o que você aprendeu aqui. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa energia de união. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.